Evangelho de João 8, trinta e seis. Amém? Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você tem um papel e uma caneta aí, eu te aconselho a anotar o que eu vou dizer agora. Ou marque essa pergunta. O que significa ser verdadeiramente livre? Pense nisso. O que significa ser verdadeiramente livre? Você anotou? Ao longo da mensagem nós iremos debater sobre esta pergunta. E eu te prometo que antes de terminar a mensagem eu vou responder esta pergunta. Oremos. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo ao Senhor, ó Pai, que nesse momento, ó Deus, o Senhor possa falar conosco, ó Deus, através da Tua santa e bendita palavra, Senhor. Te agradeço, ó Deus, por esta nação. Te agradeço, ó Deus, pelo Brasil. Ó Deus, eu te agradeço, ó Deus, pela liberdade que nós temos, ó Pai. Liberdade, ó Deus, que foi conquistada no passado por homens fortes e valentes, ó Deus. Homens corajosos, ó Deus, que desprenderam, ó Deus, do conforto e até mesmo, ó Deus, venceram o medo, ó Deus, entregando as suas próprias vidas, para que nós pudéssemos, ó Deus, desfrutar de uma liberdade hoje. Te agradeço, ó Pai, porque Cristo Jesus nos dá a verdadeira liberdade. E hoje, Deus, nós somos livres para adorar o Senhor. Hoje nós somos livres, ó Deus, para levantarmos as nossas vozes em adoração ao Senhor, ó Pai, independente, ó Deus, da circunstância do país, ou independente, ó Deus, da circunstância do mundo. Porque a nossa verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. E essa liberdade está garantida para todos sempre. Ó Espírito Santo de Deus, fala com a Tua igreja nessa manhã. Usa a minha vida. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. No dia 7 de setembro de 1822, um dos momentos mais marcantes da história da nossa nação, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, proclamou a independência do Brasil, com um grito que ecoa até os dias de hoje: independência ou morte. Esse grito ainda ecoa em nossa nação. Independência ou morte, esse foi o grito de Dom Pedro I. Aquele grito marcou o fim do domínio português sobre o Brasil e o início de uma nova nação, livre para governar a si mesma. Mas eu te pergunto, será mesmo que o Brasil desfruta de tal liberdade? Será mesmo que o Brasil desfruta de tal independência? Será que o Brasil, mesmo após conquistar a independência, estava verdadeiramente livre? Apesar da liberdade política, as correntes da desigualdade, da escravidão e da injustiça social ainda permaneciam. Como muitos dos brasileiros naquela época, ainda existem hoje muitos que vivem de aparência de liberdade. Muitos ainda vivem como se fossem livres, mas de fato não estão vivendo a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Por dentro, não são livres. Exteriormente estão demonstrando uma liberdade, mas por dentro estão presos nas amarras do pecado, estão acorrentados em vícios e pecados abomináveis. E até mesmo dentro das igrejas, existem aqueles que estão proclamando tal liberdade, mas estão presos. Imagine comigo uma águia, símbolo de majestade, de liberdade. Apesar de toda a sua majestade, essa águia está presa em uma gaiola.
Ela pode ver o céu azul, sentir a brisa e ouvir os sons da natureza, mas suas asas estão limitadas. Ela não pode voar, exteriormente parece uma águia completa, mas internamente ela sabe que algo está faltando. E o que falta para esta águia? A liberdade para voar. Da mesma forma, muitos de nós, assim como essa águia, estão presos dentro de uma gaiola, não estão livres para voar. Muitos são livres para se divertir, muitos são livres para trabalhar, fazer escolhas, mas por dentro estão presos. Talvez essa seja a sua realidade. Talvez você esteja acorrentado, preso. Assim como o Brasil teve que lutar pela sua independência física, muitos hoje precisam lutar pela sua independência espiritual. Muitos hoje precisam ser livres, verdadeiramente livres em Cristo Jesus, para desfrutar a verdadeira liberdade, a verdadeira independência que está em Cristo. Nele nós somos dependentes, não tem como separar, não tem como nós nos tornarmos independentes de Cristo. Se somos independentes nele, e somente nele, nós seremos de fato livres. E essa luta não é contra um império físico, mas contra as forças que nos aprisionam, o medo, a culpa, a vergonha e o pecado. Hoje, ao comemorarmos essa independência, a independência do Brasil, o 7 de setembro, somos lembrados de que a liberdade política conquistada há mais de 200 anos é um reflexo de uma liberdade ainda maior, que todos nós podemos experimentar hoje. A liberdade espiritual em Cristo. Assim como o Brasil lutou para se tornar uma nação independente, nós também somos chamados a buscar uma liberdade que só pode ser encontrada em uma pessoa, Jesus Cristo. Assim como Dom Pedro ergueu a sua espada às margens do rio Ipiranga e declarou a independência do Brasil, Jesus, às margens do Gólgota, levantou-se em uma cruz, estendeu as suas mãos e declarou a nossa liberdade, a verdadeira liberdade que vem dele. E se você se sente aprisionado pelo medo, culpa, vergonha e pecado, Cristo te oferece hoje a verdadeira liberdade. Em Cristo você pode sim ser livre. Em Cristo você pode ser liberto das algemas, das correntes do pecado. Em Cristo Jesus. Afinal de contas, Ele mesmo declarou em Lucas 4, 18, 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Cristo veio anunciar a verdadeira liberdade. Ele trouxe as chaves em suas mãos, que podia tirar você daquela masmorra, tirar você daquela prisão. E se você hoje se encontra preso, algemado, Cristo quer hoje te dar a verdadeira liberdade. Seja livre, não seja como uma águia, tendo asas para voar e viver contente dentro de uma gaiola, não se contente a essa limitação, não, e é isso que o pecado faz com você.
O pecado te aprisiona, o pecado rouba a sua alegria, o pecado rouba o seu contentamento. Não tem como ser feliz, não tem como desfrutar de uma verdadeira alegria preso no pecado. Ora, um dia como esse, um dia na qual nós estamos cultuando ao nosso Deus, agradecendo ao nosso Deus pela nossa nação, pela nossa independência, mais uma vez vem um pregador e fala de pecado. Porque desde quando o homem pecou, entrou no mundo o pecado, e junto com o pecado a morte. E morte aqui é morte eterna, a separação de Deus e o homem por toda uma eternidade. Não tem como nós não tratarmos com seriedade um assunto de extrema importância como essa. Não tem como. E ainda assim existe entre nós aqueles que se declaram livres, salvos em Cristo, mas vivem aprisionados por pecados secretos. Como diz alguns, pecados de estimação. Se você de fato quer ser livre, você precisa se libertar das algemas do pecado. Hoje vamos explorar o que significa ser verdadeiramente livre em Cristo. E assim como Dom Pedro I gritou independência ou morte, eu te pergunto, qual será o seu grito hoje? Será um grito de liberdade em Cristo ou de escravidão no pecado? Eu trouxe apenas 2 pontos, para que eu possa ser breve. Em primeiro lugar, nós veremos o clamor por liberdade. E em segundo lugar, a verdadeira liberdade em Cristo. Em primeiro lugar, o clamor por liberdade. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim diz a palavra do Senhor. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. Assim como o povo brasileiro desejava a sua independência, da mesma maneira o povo de Israel, os israelitas clamavam por libertação no Egito. Eles rogavam a Deus que o libertasse da escravidão no Egito. E Deus então ouviu, é o que o texto diz, Deus ouviu o clamor do povo, e enviou então um libertador, enviou um líder, um guia, Moisés. O povo de Israel na época do Antigo Testamento estava escravizado no Egito. A escravidão egípcia envolvia uma opressão severa, onde os israelitas eram forçados a realizar trabalhos árduos. E suas condições de vida eram extremamente precárias e difíceis. O clamor por libertação surgiu como um desejo profundo de liberdade e um retorno à terra prometida, a Canaã. Esse clamor foi respondido com a liderança de Moisés, escolhido por Deus para conduzir o povo para fora do Egito. Moisés confrontou o faraó, e aí então nós vemos aqui um cenário de muitas pragas. Então nós vemos aqui o faraó respondendo aqui à indagação, ao desejo de Moisés e do povo israelita. Nós vemos aqui a libertação do povo. O faraó libera o povo. O êxodo simboliza a esperança e a libertação, a luta contra a opressão e a promessa de um futuro melhor.
Agora, trazendo para o nosso contexto agora, voltando agora para o cenário Brasil, para a nossa nação, no início do século XIX, o Brasil era uma colônia portuguesa. A relação entre o Brasil e Portugal não ia nada bem. Começou a se deteriorar devido a várias questões, incluindo a exploração econômica. Se nós estudarmos um pouquinho de história, e deixa-me dizer uma coisa para vocês: um povo sem história é um povo condenado ao futuro, é um povo esquecido. Tristemente, a história está sendo esquecida, soterrada, enterrada. E a história da nossa nação, a história da nossa independência é uma história linda, onde homens morreram, inclusive mulheres também. Entenda o que eu vou dizer: eu não sou favorável, nenhuma de vocês, moças, empunharem uma espada e irem para a guerra, de maneira nenhuma. Esse é um trabalho braçal para os homens. Os homens foram chamados para darem as suas vidas. Mas na independência do Brasil, mulheres também se envolveram. Inclusive uma mulher baiana se vestiu de homem para que pudesse participar do exército. Isso era proibido na época. Pela bravura dela, os soldados resolveram permitir que ela participasse da guerra. Então deram para ela um vestido e uma calça por baixo para cobrir a sua nudez. Mas tudo isso para dizer para vocês que a história do Brasil é uma história linda. E as escolas já não se falam mais disso. O que se fala é apenas: crianças, vocês precisam estar no sábado lá na praça ou lá na avenida para poder desfilar. E você pergunta para as crianças: por que você está desfilando? Não sei, a professora que mandou. Ora, eu dou graças a Deus que hoje Deus tem cuidado de nós de uma maneira tão tangível, tão maravilhosa, e esse cuidado tem permitido com que nós colocássemos o nosso filho em uma escola particular. Nós éramos adeptos do ensino domiciliar, porém nós fomos condenados, na nossa instância aqui em Taubaté, pelo fato de nós acharmos que a nossa casa era o melhor ambiente de aprendizagem para o nosso filho. Fomos condenados sem direito à defesa, então fomos forçados a colocar o nosso filho numa escola. E graças a Deus por esse cuidado, hoje o nosso filho mais velho está em uma escola particular da cidade, uma escola boa, de renome. Mas eu perguntei para o meu filho: filho, falou-se sobre a independência do Brasil durante a semana? E ele falou: não, nada se falou. Porque existe um plano maquiavélico de soterrar a nossa história, de ocultar o que aconteceu no passado sobre essas honrarias. Ou seja, muitos hoje estão celebrando a independência do Brasil, mas não sabem de fato o que aconteceu. Não sabem. A história do Brasil é uma história linda. E nós vemos ali os portugueses afligindo o povo brasileiro através de impostos em cima de impostos. Nós vemos aqui no estado de Minas Gerais, onde aconteceu a primeira revolução, quando o povo brasileiro já não estava mais satisfeito, contente com a opressão portuguesa. Nós vemos aqui algo que é conhecido nacionalmente, e ainda assim está sendo ocultado agora, que é chamado de Inconfidência Mineira. Nós vemos um personagem se levantando chamado Tiradentes, e eles estavam insatisfeitos com a opressão portuguesa. Ali na cidade de Ouro Preto, não é à toa que se chama Ouro, foi encontrado ouro, e o povo mineiro tinha direito, porque era sua terra. Mas, quando eles começaram a buscar ouro e mais ouro, o povo português, ou seja, o exército e a corte, ficou de olho grande. Então eles foram até Ouro Preto e começaram a taxar o povo, a taxar imposto e mais imposto. Daí então nasceu-se a Inconfidência Mineira. Resumindo a história, uma pessoa fofoqueira resolveu falar para o exército português que havia ali uma revolução sendo construída para lutarem contra o exército português. Então, Tiradentes foi condenado em praça pública, foi enforcado. Então acabou-se ali, mas
o povo ainda continuava revoltado com essa opressão. O povo brasileiro ainda estava clamando por libertação, por liberdade, por independência. Então isso se espalhou por todo o Brasil. Até que então Dom Pedro I viu que estava instaurado ali uma rebelião contra o povo português, contra o exército português. E aí então ele se posiciona ao lado do povo brasileiro. Então ele se posiciona ao lado do povo brasileiro, abdicando da sua cidadania portuguesa, sendo rejeitado pela sua nação, para lutar ao lado do povo brasileiro. E aqui nós vemos então a proclamação da independência do Brasil. Assim como o povo hebreu estava clamando por libertação, o povo brasileiro também clamou por libertação. A independência do Brasil simboliza a capacidade de um povo de se autodeterminar e lutar por seus direitos e interesses. A criação do Brasil como nação independente envolveu a construção de uma identidade nacional e o desenvolvimento de instituições políticas, sociais. Ambos os povos estavam enfrentando aqui situações de opressão e desejaram libertar-se do controle de uma potência estrangeira que estava oprimindo ambos. Dom Pedro I foi a figura central na independência do Brasil, e Moisés foi a figura central na independência do povo hebreu. Em ambos os casos, nós vemos aqui a liderança desempenhando um papel crucial na história. Em ambos os casos, nós vemos aqui a importância de um líder se levantar. Em ambos os casos, quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, sabe quantos anos ele tinha? 24 anos. Um jovenzinho ainda, mas tinha hombridade, tinha força, coragem para enfrentar um império, para enfrentar a colônia portuguesa, ou para enfrentar o exército português. Sabe o que mais me assusta no dia de hoje? É que está faltando testosterona nos homens. Falta hoje homens, líderes, que se levantam e se posicionam. Deus usou Moisés para libertar o povo. Dom Pedro I foi um dos grandes responsáveis pela liberdade do povo brasileiro. Onde estão os homens hoje? Onde? Onde estão os homens que vão assumir as suas responsabilidades como homem na sociedade? Essa semana eu passei algumas horas em uma oficina mecânica, e ali eu fiquei assistindo o mecânico enquanto ele trabalhava, e eu vi que ele exercia muita força e brutalidade no exercício da sua profissão. Ele pegava uma marreta e batia com muita força para poder soltar uma peça da outra. Era tanta força que eu até me assustava, pensando que ele estava zangado, irado. Mas não, eu vi que era necessário naquele processo a força de um homem. Eu cheguei à seguinte conclusão: todos os homens, todos os jovens e rapazes deveriam passar por um tipo de experiência antes. Todos os homens deveriam passar por uma oficina mecânica para poder desenvolver a sua masculinidade. Estamos falando aqui de dois líderes que foram homens, que exerceram a sua masculinidade. Olha só, eu não estou sendo aqui machista, pelo amor de Deus, me entendam. Esse não é o meu desejo, nem o meu interesse. O que eu faço aqui sempre é tentar despertar no nosso povo uma masculinidade. As mulheres precisam que os homens sejam homens, homens de verdade, não homens de faz de conta, homens de aparência. Não, as mulheres, a nossa sociedade precisa de homens de verdade. Dom Pedro tinha 24 anos,
Hoje tem homens, rapazes com 30 anos que ainda vivem com os pais. Além de viver com os pais, ainda estão pedindo dinheiro para colocar gasolina no carro, na moto, dinheiro para sair com os amigos. Isso é inadmissível. Inadmissível. Homens, esse agora é o meu clamor. Vamos ser homens de verdade. Vamos ser homens de verdade. Eu desenvolvi uma teoria chamada de a síndrome da cadeira vazia. Em casa nós temos a nossa mesa, e a nossa mesa é bem representada. Cada um senta no seu lugar. A ponta é o meu lugar. E essa semana eu fui sentar na minha cadeira para uma refeição, e o meu menorzinho, o Isaac, esqueceu-se que aquele lugar era meu. E ele sentou na minha cadeira. Eu cheguei perto dele, parei sem nada dizer, fiquei quieto olhando para ele. Ele olhou para mim, oxe, foi essa a expressão que ele usou, oxe, e levantou-se e saiu da minha cadeira. Irmãos, vocês me conhecem, sabem que eu não sou machista, sabem o quanto eu rogo aos homens que tratem vocês mulheres com carinho, com adorno, que sejam cavalheiros com vocês. De maneira nenhuma eu venho aqui pedir ou exercer aqui, olha, nós temos que começar uma supremacia machista. Não, de maneira nenhuma. O nosso exemplo, o nosso padrão é Cristo Jesus, e Ele foi homem. E Ele foi um homem bíblico, e ao mesmo tempo que Ele era um homem, Ele não era machista, Ele sabia amar, cuidar. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu quero dizer para vocês que nós precisamos construir nas nossas casas, na nossa sociedade, a nossa posição. Ou seja, o teu filho tem que saber que na tua casa existe um líder, homem. O teu filho tem que saber que na tua casa, o líder chamado por Deus para liderar a sua família, para liderar a sua casa, é você, e não a tua mulher. Não a tua esposa. Os teus filhos têm que ver em você esta liderança. Quando os homens deixam de assumir as suas responsabilidades de liderança, seja no âmbito familiar, político ou profissional ou religioso, cria-se um vácuo. E esse vácuo pode ser preenchido por incertezas e desordem. Isso é muito perigoso e nocivo. É por isso que nós estamos vivendo hoje uma sociedade deteriorada. É por isso que hoje nós estamos vivendo uma sociedade na qual os ismos estão tomando conta da sociedade, inclusive das igrejas. Ateísmo, feminismo, tudo que é ismo é diabólico, é maléfico. E sabe por quê? Porque os homens estão abdicando das suas posições de liderança. Homens, sejam líder. No dia de hoje é possível ouvir um clamor, e este clamor ecoa por todas as cidades, metrópoles e áreas rurais. Este é o clamor por salvação. Ora, nós vivemos em um país democrático. Nós ainda temos liberdade, ainda. Eu falei para o Guilherme, para mim não é fácil para mim pregar hoje, porque eu sou um homem politizado. Eu sou um homem que tem um certo posicionamento quando se trata em questões políticas. Eu sou, além de cristão, um cidadão. E sendo um homem politizado, estudando política, a gente vê que no cenário político, a nível mundial, a nossa liberdade tem sido tolhida. Vocês estão vendo no cenário brasileiro. Vocês estão vendo PECs aí, estão vendo discussões a respeito de liberdade de expressão. Ou seja, não podemos mais manifestar a nossa liberdade, porque senão nós podemos ser presos. Literalmente é isso que tem acontecido no dia de hoje. O meu desejo aqui é expor as Escrituras e não adentrar nesse campo político. Mas ao mesmo tempo eu digo para vocês, a nossa liberdade tem sido roubada.
E se nós não nos atentarmos, teremos toda a nossa liberdade cerceada. Mas, ao mesmo tempo que eu sou um homem politizado, eu sou um homem cristão. Como um homem cristão, eu sou um homem salvo em Cristo Jesus. E eu tenho uma Bíblia. E a minha Bíblia diz que eu sou livre. Por mais que o governo tente roubar os meus direitos, por mais que o governo ou o Estado tente cercear as minhas liberdades, as nossas liberdades, não poderá. Porque em Cristo nós somos verdadeiramente livres. E se um dia o governo ou o Estado, seja quem for, manifestar uma prerrogativa na qual a igreja não pode mais se reunir, nós ainda assim nos reuniremos para cultuar o nosso Deus. Porque importa, pois, agradar a Deus e não aos homens. Somos livres. Somos livres. E se somos livres, temos que ouvir esse clamor que tem ecoado por toda a nossa nação. E é o clamor pela salvação. Pessoas estão morrendo diariamente e indo para o inferno. Talvez você que esteja aqui essa manhã esteja me olhando e você acredita, você tenta se convencer que é um homem salvo, uma mulher salva, mas você não tomou verdadeiramente uma decisão para Cristo. E se você não tomou de fato uma decisão para Cristo, você não é livre. E há sobre você uma condenação, que é a morte eterna. Mas Cristo está te oferecendo essa salvação, essa liberdade. Se somos livres, devemos levar essa liberdade aos cativos. E como é que nós fazemos isso? Através da pregação. Através da pregação da palavra de Deus, do Evangelho de Deus. Pregue o Evangelho enquanto é tempo. Pregue o Evangelho nas casas, nas ruas, nas praças, nas escolas. Pregue o Evangelho. Não fique calado. Não fique calado. Há um clamor. Atos 2:37. O que faremos? Como podemos ser salvos? O que faremos? Nós temos a mensagem. Nós temos em nossas mãos o santo Evangelho. Temos que pregar o Evangelho. Moisés, ele liderou o povo hebreu até a terra de Canaã. Dom Pedro liderou o povo até o rio Ipiranga, ou até as margens do Ipiranga. Nós podemos liderar o povo até o novo céu. Segundo lugar, a verdadeira liberdade em Cristo. Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. A liberdade que Cristo oferece é a liberdade da escravidão do pecado. Certa vez, um homem chamado Nick Cruz era um líder de uma gangue na cidade de Nova York. Um jovem envolvido com violência e crime nas ruas. Cresceu em um ambiente de extrema violência e rejeição, e sua vida parecia destinada ao ciclo de crime e destruição. Até que então, ele cruzou com um homem em seu caminho. Até que então ele se encontrou com um evangelista, um homem chamado David Wilkerson. Um evangelista que pregou para esse homem o evangelho, e um homem que era um ex-criminoso, um homem envolvido com facções, envolvido com gangues, agora se rende ao senhorio de Cristo, através da exposição do evangelho. Ele ouve o evangelho, crê no evangelho, e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Através do trabalho do evangelista, Nick se converte. Nick Cruz encontrou Cristo e a cruz. Nick Cruz encontrou a cruz de Cristo e experimentou uma transformação radical em sua vida. Ele deixou o mundo das gangues e se tornou um cristão dedicado, se tornou um pregador e autor. Compartilhou sua história de transformação através de um livro. Sua vida é um testemunho do poder da redenção e da libertação em Cristo. Quando somos libertos em Cristo, somos chamados a anunciar a liberdade aos outros.
Assim como o Nick compartilhou a sua transformação, somos convocados a testemunhar o poder libertador de Cristo. Nossa independência como nação deve nos lembrar da maior liberdade que temos, que é em Cristo Jesus. Cristo quer nos libertar das amarras do pecado. E eu pergunto mais uma vez, o que te aprisiona hoje? O que tem te aprisionado hoje? Vícios? Drogas? Imoralidades? Mentiras? Pornografia? O que tem te aprisionado hoje? Pode ser algo visível, como vícios, ou invisível, como amargura, medo ou culpa. Cristo quer te libertar de todas estas coisas. Cristo quer fazer de você um homem, uma mulher livre. Muitos hoje estão presos ao medo do futuro, medo da opinião dos outros, ou medo de falhar. Cristo nos liberta para confiarmos plenamente em Deus e nos dá paz em meio às incertezas. Você tem lutado com ansiedade ou insegurança em relação ao futuro? Confie seu caminho hoje em Cristo. Declare em oração que você deposita sua confiança nele e não nas circunstâncias. Talvez você esteja vivendo preso nas mágoas do pecado, sem conseguir perdoar alguém. Cristo quer te libertar desta prisão hoje. Sim, em Cristo, com Cristo, nós somos verdadeiramente livres. Vocês se lembram da pergunta que eu fiz no início do sermão? O que significa ser verdadeiramente livre? Ser verdadeiramente livre vai muito mais além da ausência de correntes físicas ou opressão externa. A verdadeira liberdade, como nos ensina a Bíblia, é a liberdade que Cristo nos oferece. Não é apenas a libertação das amarras visíveis, mas também daquelas que nos prendem por dentro. O pecado, a culpa e a condenação. Cristo quebra todas essas correntes invisíveis, todas. Quando somos libertos por Cristo, somos livres para viver uma vida em paz, mesmo em meio às tribulações, pois sabemos que a nossa segurança está nele e vem dele. Quando somos libertos por Cristo, somos livres para amar, mesmo em meio a um mundo cheio de ódio, porque experimentamos o amor transformador de Deus. Quando somos libertos por Cristo, somos livres para perdoar, porque fomos perdoados por aquele que deu sua vida por nós. Cristo não nos dá apenas a liberdade de algo, mas a liberdade para algo, para viver uma vida que glorifique a Deus, para experimentar uma paz que o mundo não pode entender e para compartilhar essa liberdade com todos ao nosso redor. E agora, para concluir, eu quero deixar uma pergunta pessoal. Você está vivendo esta liberdade? Você hoje é um homem livre? Você hoje é uma mulher livre? A verdadeira liberdade não vem das circunstâncias externas, mas de um coração que foi transformado por Cristo. Talvez você tenha carregado correntes invisíveis por muito tempo. Talvez assim como o Brasil no passado, você tenha lutado por independência, mas ainda não a experimentou, não experimentou a verdadeira liberdade que só Cristo pode dar. Hoje, você tem a oportunidade de proclamar sua independência em Cristo. Assim como Dom Pedro gritou, independência ou morte, o chamado de Cristo para você é ainda mais profundo, liberdade ou escravidão.
vida eterna ou morte eterna. Qual você vai escolher? Você pode ser livre, mas essa liberdade só pode ser encontrada nele. O que você vai escolher hoje? Qual é a sua escolha? Se você deseja essa liberdade, venha até Cristo. Não saia daqui sem experimentá-la. Ele está pronto para quebrar as correntes que o mantêm preso. Declare sua liberdade hoje e viva para o propósito eterno de glorificar o teu Senhor. Qual vai ser o seu grito? Liberdade ou escravidão? Enquanto o pastor Eduardo vem até aqui, eu te convido a fechar os seus olhos, encurvar a sua cabeça.